Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu trago um tema na tarde de hoje que eu reputo da maior importância para este país e é particularmente para aqueles que estão diretamente envolvidos neste procedimento. Quero trazer para o Senado da República, para conhecimento da população brasileira, exatamente o que representa a pequena agricultura ou agricultura familiar do nosso país. A presidenta Dilma anunciou recentemente a destinação de 16 bilhões de reais para a safra 2010-2011, além da redução das taxas de juros do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF, que passará a operar com taxas entre 0,5% e 2%. Hoje, como se sabe, essas alíquotas chegam até a 4%. Obviamente, é uma boa notícia para os pequenos produtores rurais, que, a despeito de produzirem 70% de todo o alimento consumido no Brasil, enfrentam toda a sorte de dificuldades para garantir sua própria sobrevivência. Entretanto, senhor presidente, essas medidas não devem alcançar um grande contingente dos pequenos produtores rurais, ou pelo menos não chegarão a representar para eles um alívio. Refiro-me àqueles que, por circunstâncias climáticas ou de mercado, não conseguiram ainda se desfazer de antigas dívidas junto aos bancos que operam o Sistema Nacional de Crédito Rural. Basicamente, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. A situação aflitiva desses pequenos produtores tem sido levada aos citados bancos e a diversos outros fóruns. E aqui mesmo no Senado Federal, foi tema de seminário realizado no dia 8 de abril próximo passado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A discussão ocorrida nesta casa sobre o endividamento rural, proposta pelo ilustre senador e presidente daquela comissão, senador Assir Gurgás, demonstrou que o governo e o sistema financeiro precisam adotar medidas mais eficazes na renegociação das dívidas do setor rural. Seria falso e até descabido, senhores senadores e senadoras, dizer que nossas autoridades não têm se omitido, melhor dizendo, no tratamento dessa questão. Não se trata disso. O que eu pretendo deixar claro é que as leis e demais normas relacionadas com o endividamento rural têm de se revelado paliativas. A renegociação das dívidas nos últimos anos foi objeto de leis de número 11.332, ou 322, melhor dizendo, de 2006, que possibilitou a renegociação das operações contratadas na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste. A lei de número 11.775 de 2008, que ao instituir medidas de estímulo à liquidação, à regularização das dívidas, simplesmente fez uma rolagem desses débitos. Aí vem a lei número 12.058 de 2009, que promoveu ajuste no processo de renegociação. E a de número 12.249 de 2010, oriunda do projeto de lei de conversão da emenda provisória número 1 de 2010, que autorizou novo fomento de renegociação, com ênfase também na área da Agência do Desenvolvimento do Nordeste. Essas leis propiciaram um alívio ao setor, mas não resolveram efetivamente a questão do endividamento. Nesse ponto, vale-me de um depoimento do advogado Carlos Alberto Pereira, especialista em operações rurais. Diz ele, o endividamento do setor rural somente será definitivamente solucionado se
Para fins de renegociação, os valores dos saldos devedores dos contratos rurais forem apurados corretamente, como a aplicação integral dos critérios e metodologias de cálculo fixado nas normas pertinentes, a contar dos contratos de origem. De fato, senhor presidente, continua especialista, de nada valerá prorrogar o vencimento das operações rurais se os valores forem superiores ao realmente devido, pois assim implicará em ônus futuros insuportáveis aos produtores e apenas um adiamento do problema. Essa condição de inadimplência já vem sendo apontada há tempos, senhor presidente. Há 3 anos, os governadores do Nordeste foram acionados pela Confederação Nacional da Agricultura, que alertou para as graves consequências da situação. Lembrando que o endividamento rural superava a simples relação entre produtor, devedores e instituição financeira. A CNA advertia que sua dimensão ocasiona graves consequências econômicas e sociais, pois reduz a renda regional, compromete a geração de emprego e expulsa trabalhadores do campo, inviabilizando novas aplicações de recursos do FNE e de outras fontes de financiamento da atividade rural. No documento, a CNA informava que o endividamento rural nordestino alcança 1.260.000 contratos de financiamento apenas no âmbito do Banco do Nordeste, além de outros 360.000 junto ao Banco do Brasil. Os valores monetários passíveis de renegociação, à época, somavam cerca de 16 bilhões e 200 milhões de reais, o que correspondia ao faturamento bruto de toda uma safra da região. Assim, na melhor das hipóteses, argumenta a CNA, se considerado um período ininterrupto sem seca ou enchentes, além de bom comportamento dos preços e uma rentabilidade otimista de 10% sobre o faturamento bruto, seriam necessários 10 anos para pagar a dívida, se calculada sem o acréscimo de juros. Esses argumentos são suficientes para demonstrar a situação de angústia e penúria de numerosas famílias inscritas no PRONAF, apesar da falta de transparência no que concerne à renegociação das dívidas rurais. Estima-se que 700.000 famílias de pequenos e microagricultores endividados estão sendo executados pelo Banco do Nordeste do Brasil. As informações referem-se a um tratamento inflexível por parte do agente financeiro, pois as dívidas de pequena monta, mesmo amortizadas dentro dos prazos contratuais, alcançam patamares inviáveis, especialmente para um tipo de atividade como a lavoura aqui se desenvolve a céu aberto. É absolutamente sazonal e sujeita ainda mais do que outros setores, dada a perecibilidade de sua produção às oscilações de mercado. Feitas estas considerações, quero dizer a todos que o pequeno agricultor não é inadimplente por malandragem, por frouxidão ou por falta de compromisso. Pelo contrário, o pequeno produtor só se torna inadimplente por absoluta falta de condições de honrar seus compromissos. Essa percepção não é somente minha, senhor presidente, ela é corroborada por ninguém menos que o diretor de Financiamento e Proteção da Produção Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Gadanin, no já aludido seminário promovido pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. No mês de abril, aquele dirigente afirmou que discutir endividamento, embora seja uma coisa dolorosa, é importante e necessária. E acrescentou, agora, quando se trata de agricultura familiar do PRONAF, não é tão desagradável. Assim, porque a agricultura familiar brasileira é a que mais paga
a inadimplência no Pronaf é uma das mais baixas em todo o sistema de crédito que nós temos hoje no Brasil. Acrescentou. Informou que, na ocasião, ainda cerca de 3.300.000 contratos no âmbito do Pronaf, em todas as suas modalidades, estimou que o índice de inadimplência médio nacional não chega a 4%, índice que é menor do que qualquer outra linha do programa de crédito deste país. O pequeno produtor, senhor presidente, presta um serviço inestimável ao Brasil. Aliás, diria que o setor agropecuário presta um inestimável serviço, mostrando-se pujante e competitivo, apesar da elevada carga tributária. É absolutamente inacreditável, inaceitável, que ainda nós tenhamos que pagar juros para produzir alimentos neste país, senhor presidente. Era interessante que a presidenta Dilma pudesse fazer uma reflexão através do seu setor financeiro e evitar que nós pagássemos juros exatamente dessas dívidas para os pequenos e produtores do nosso país. Pois esse setor, que nos países desenvolvidos é tratado com pompa e subsídio, não é valorizado como deveria em nosso país, alega o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem empenhado em socorrer os produtores rurais, mas que há limitações técnicas para o alongamento das dívidas. Não ficou suficientemente claro o que são essas limitações técnicas, mas é difícil acreditar que seja de ordem financeira. Afinal, a União está com cofres cheios. Nunca se arrecadou tanto em nosso país, conforme a mídia noticia periodicamente. No primeiro quadrimestre do ano, a Receita Federal registrou um aumento real de 11,5% de arrecadação, 11,5% de arrecadação em relação ao mesmo intervalo de 2010, ainda menos que 311 bilhões de reais, senhor presidente, incluindo impostos e contribuições federais e contribuições previdenciárias. A prodigalibilidade do governo brasileiro se manifesta também na ajuda internacional a países como o Haiti, o Paraguai, com instalações de fábricas de medicamentos contra a AIDS em Moçambique, fazendas de experiência no Senegal e em Mali, ou capacitação de docentes no Timor-Leste. O volume de recursos destinados à cooperação internacional apenas no período 2005-2009 chegou a 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Não critico esse tipo de ajuda, senhor presidente, nem acho que devemos renegar nosso espírito de solidariedade, mas, apesar de sinto esse fato para dizer que podemos ajudar outros povos em dificuldade, podemos e devemos, muito mais a salvar a insolvência dos nossos pequenos produtores, senhor presidente. Pedir a paciência de Vossa Excelência, que o assunto é muito importante, a meu ver, e eu estou encerrando. Senhoras senadoras, senhores senadores, nossa agricultura tem demonstrado a sua pujança no mundo, dada a importância dessa atividade em nosso país, seja para equilibrar nossa balança de pagamento nos tempos de crise, seja para garantir o alimento na mesa das famílias brasileiras. O governo deveria dar a ela tratamento idêntico ao que tem sido concedido a outros segmentos do setor produtivo. O endividamento do setor agrícola, especialmente da agricultura familiar, exige uma pronta e efetiva resposta de nossas autoridades. Lembro mais uma vez que o produtor rural é um bom pagador, mas a dificuldade porque ele tem enfrentadas, seja em função das oscilações de mercado, seja em consequência das intempéries, seja agravantes de sua saúde financeira, simplesmente rolagem de dívida com o acúmulo dos encargos financeiros anteriores acabará por sufocar muitos produtores familiares. Por tudo isso, apelo, nesta oportunidade, às nossas autoridades, especialmente a presidenta Dilma, para que suas dívidas não sejam executadas, que é o que é mais grave, executar um pequeno produtor. Por quê? Porque as condições da safra anterior do recorrente não foram suficientes para ele salvar as suas dívidas e muito menos até para alimentar e vender para que isso pudesse acontecer. Só assim poderemos evitar a insolvência desse segmento. Só assim poderemos evitar o desemprego e o êxodo rural. Só assim poderemos garantir o abastecimento dos lares brasileiros, senhor presidente. Eu queria, para encerrar, agradecer a Vossa Excelência pela paciência, aos meus pares, e dizer que esta casa tem um compromisso maior de rever essa situação.
Eu não posso acreditar nessa história de renegociação de dívida. Tem que encontrar o caminho para minimizar essas dificuldades, ou melhor dizendo, senhor presidente, vamos encontrar caminhos através desta casa e da equipe econômica do governo de fazer uma anistia aos débitos dos pequenos produtores da agricultura familiar do Brasil.